Uma coisa que falta muito ao brasileiro é consciência de classe. O que é consciência de classe? É você ter consciência a qual classe social você pertence. Você é pobre, você é classe média, você é rico, você é milionário. Nós temos que ter essa consciência de classe. Mas infelizmente o brasileiro não tem essa consciência. O que existe no Brasil e acontece muito é que nós temos uma parcela da população que é chamada classe média. Pode ser classe média baixa ou classe média alta, não importa. Mas muitos membros dessa classe média, eles acham que são ricos. Mas na verdade, por definição, eles não são ricos. Ricos é quem é já além da classe média, quem é, por exemplo, um burguês, um cara que é poderoso, um cara que só vive de renda, de assinar cheque. Por exemplo, o Ike Batista é um burguês, Silvio Santos é um burguês, sei lá quantos mais empresários aí são burgueses. O cara que tem uma padaria, que tem um comércio, tem um carrinho bom, ele não é rico e nem milionário, ele é só um classe média, quer seja baixa ou alta, mas continua sendo classe média. E o que acontece? Por essa classe média acreditar que é rica, muitas vezes eles vão contra os próprios interesses deles, porque eles acreditam que são ricos. Como, por exemplo, a classe média apoia governos de direita, sendo que nós sabemos que governos de direita, ainda mais extrema direita como o bolsonarismo, ele tira direitos do povo e do trabalhador. Por exemplo, o Bolsonaro queria privatizar o SUS, porque nos Estados Unidos a saúde é privatizada. Ele queria fazer o mesmo aqui no Brasil. Todo mundo que quisesse ter saúde, passasse num posto, numa ambulância, numa unidade básica de saúde, ia ter que pagar a conta. Então a classe média não entende que isso ia afetar eles também. Porque, apesar de eles acharem que só os pobres seriam afetados por isso, não, eu posso pagar um médico, não sei o quê. Primeiro que é uma grande mentira, tá? Vou explicar para vocês por quê. No Brasil nós já temos, apesar de termos uma rede pública de SUS, nós já temos vários hospitais particulares. Eu mesmo tive a oportunidade de passar um aqui em São Paulo, chamado Doutor Consulta, ou algo assim. Então nós já temos hospitais particulares. Então se essas pessoas tivessem realmente tantas condições como eles pensam, que acham que são ricos, eles não usariam o SUS, a rede pública. Eles só iam direto na rede particular. Mas não, essa classe média eles acham que são ricos, mas usam aquilo que é gratuito. O mesmo vale para faculdades. Nós temos várias faculdades e universidades aqui no Brasil que são pagas, que não são públicas. Mackenzie, Uninove, etc, etc, etc. E mesmo assim, essa classe média que acha que é rica, eles colocam os filhos tudo em universidades federais, como a USP, o FRJ, o FNB, etc. Então você vê que eles não são ricos. Eles pensam que são, mas não são. Porque se eles fossem mesmo ricos, eles não iam usar nada do serviço público. Iam usar tudo só do particular. Agora pergunta para o dono da padaria do seu bairro, para o dono da farmácia, para o dono da mecânica, se ele usa serviços público ou particular. Com certeza eles vão responder público, porque eles não são ricos. São só uma pessoa que tem uma condição melhor na sociedade que um pobre, mas não são ricos. E por causa disso, eles acabam apoiando candidatos que vão acabar prejudicando eles uma hora ou outra. Como por exemplo, nesse exemplo, se o Bolsonaro tivesse privatizado o SUS, eu conheço muita gente da classe média que ia se lascar. Quando tivesse que levar um filho no hospital, quando sofresse um acidente, quando tivesse uma doença grave, que ia ter que pagar exames e mais exames e mais exames caros. Até porque se o hospital fosse privatizado, ia acontecer algo que nem acontece nos Estados Unidos, que você vai lá com uma dor de barriga, o médico te pede 20 exames que nem precisa, só para poder aumentar a conta, porque o hospital ganha dinheiro. Esse dia uma brasileira fez um vídeo assim, onde ela estava, acho que não sei se era uma diarreia que ela tinha, um negócio bem simples. O médico pediu até tomografia cerebral para ela. Ela falou, para que tomografia? Não tem nada a ver com o cérebro. Não, porque eu sou médica, eu entendo. Aquilo era só para aumentar a conta dela. Foi mais de $4.000 só a tomografia. E um bando de exames que era desnecessário. Depois de todo esse exame, o médico olha para ela e fala, isso aqui é só um parasitinha que você pegou. Toma esse remédio que você vai ficar boa. Quer dizer, o médico sempre soube disso. Mas ele pediu os exames para quê? Para o hospital ganhar mais dinheiro. Até porque o salário dele depende disso. Então, se o Bolsonaro privatizasse o SUS como ele queria, essa classe média ia se lascar ao quadrado. O pobre ia se ferrar mais, né? O pobre eu não vou nem falar que ia morrer, né, pessoal? Porque o pobre não ia ter condição de se tratar. Eu, por exemplo, tenho problemas dentários, eu não tenho condição de fazer um tratamento. Então, se o SUS fosse privatizado, eu ia morrer. A primeira doença que eu pegasse, eu ia morrer. Por exemplo, eu peguei trombose desde o ano passado. Pelo SUS eu fiz um exame chamado ultrassonografia das veias. Tudo bonitinho, profissionais, médicos educados, foram super gentis comigo, um exame muito bom. Se fosse na rede privada, eu não teria tido condições de fazer. E ainda ganhei o remédio pelo SUS. Só um, né? Porque o outro era muito caro, depois eu tive que pagar, por isso que eu estou até sem por enquanto. Agora imagina se o SUS fosse todo privatizado. As universidades também, vamos privatizar então as universidades, transformá-las todas em privadas. Aí aqueles pais ricos que botam os filhos na USP iam fazer o quê? Eles iam ter que pagar uma mensalidade de mais de R$1.000 por mês na USP, só para o filho fazer faculdade.
Ou seja, eles mesmos iam se lascar. Então essas pessoas, elas não têm consciência de classe, pessoal. Eles acham que são ricos e não são. Agora, fora a classe média, tem a classe média baixa, que eu vou chamar assim. É aquele cara que tem um empreguinho bom, ganha até uns 5 mil reais por mês, tem um carrinho bom, sabe? Ele vive relativamente normal, sem grande dificuldade, ele também acha que é rico. Porque ele defende coisas que não tem nada a ver com a realidade dele. Por exemplo, o Ciro Gomes falava assim na campanha: eu vou taxar as grandes fortunas do Brasil, que é menos de 1% dos mais ricos do Brasil. O cara está preocupado com isso. O cara que ganha até 5 mil reais por mês. Digo, filho, você não é o super rico. Super rico é quem ganha mais de 100 mil, 1 milhão por mês. Mas ele está preocupado com isso. Eu não vou votar no Ciro Gomes porque ele vai taxar os super ricos. Aí os super ricos vão sair do Brasil, que é uma narrativa que a direita faz para fazer o pobre apoiar o rico, né? Mas ele está preocupado com o rico. Nossa, pobrezinho, o rico vai passar fome, o rico vai ter dificuldade. Sendo que não afeta em nada a realidade dele. Um outro exemplo foi essa desdolarização, é difícil falar isso, né? Do petróleo que o Lula fez. Isso vai prejudicar os acionistas que vivem de renda da Petrobras. São acionistas milionários, que eles compram várias ações por alto valor, e aí quanto mais o preço fica em dólar, mais aquelas ações rendem para ele, dinheiro. E o pobre está preocupado com isso. Vocês viram o auê que os bolsonaristas fizeram quando o Lula acabou com o PPI? O cara às vezes não tem dinheiro nem para encher um tanque de um carro, mas ele está preocupado com o milionário que vai perder alguns milhões por causa da mudança da política de preço. Ele não tem consciência de classe nenhuma. Ele prefere a gasolina mais cara, o diesel mais caro, que vai impactar tanto a vida dele quanto o preço dos alimentos no mercado. Ele prefere chegar no mercado e pagar 30 reais no quilo de arroz, que até onde eu moro está isso, tá? Um pacote de 5 quilos, mas para ajudar o rico. Só falta ele falar assim pro rico: me escraviza, por favor. A minha vida está chata, entediante, me escraviza. Você não quer me contratar como escravo? Porque a pessoa ser burro bastante para ser contra uma política de preço que vai favorecer ele em detrimento de milionários, então essa pessoa está pedindo para ser escravo. Vocês notaram como falta consciência de classe? Quando teve, por exemplo, o negócio lá do BNDES, né, que alguns países deram calote. Os pobres de direita ficaram loucos, né? Deram um chilique danado. A Venezuela não pagou a gente, amadinho. Os caras é pobre, às vezes nem tem o que comer direito em casa, mas estão preocupados com o calote de um banco. Gente, banco vive de empréstimo. Bancos têm calote. Eu devo para banco, acho que uns 3 bancos aí que eu já encerrei minha conta, saí devendo. Agora eu vou me preocupar com um banco que vive de lucro, juro e transações milionárias? Estou preocupado com a minha realidade. Mas tem pobre de direita que está preocupado com o BNDES, que levou um calote da Venezuela, que para eles é um cafezinho. Fora que eles têm seguro, tá? Eu já expliquei aqui sobre o seguro, né, do BNDES quando ele faz empréstimo. Mas o pobre que está lá não tem dinheiro nem para arrumar o carro, a casa, ele está preocupado com o banco. O banco vai perder milhões de calote da Venezuela, Ronaldo, seu bobo. Ele está mais preocupado com o milionário do que com a vida dele. Quando teve as eleições também, teve uma nova lei que foi feita, que agora a justiça pode tirar a habilitação de quem é inadimplente. Um bando de pobre de direita veio no meu WhatsApp reclamar comigo. Ai, Ronaldo, eu vou perder minha habilitação. A lei não é para o pobre, gente. A lei é para quem é inadimplente por má fé. Tipo o Valdomiro Santiago, que tem ilha, tem fazenda, tem iate, e o cara não paga os aluguéis dele. Ele é o inadimplente. O pobrezinho que deve nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, ou sei lá onde, você não é inadimplente. Você é alguém que não pode pagar. Você não está agindo por má fé. Agora, esses milionários, eles fazem isso. Eles fazem empréstimo, depois eles alegam falência e não pagam por má fé. Como, por exemplo, a Itapemirim. A Itapemirim faliu, decretou falência e o dono foi lá para a Europa gastar dinheiro em Paris. Como é que um falido gasta dinheiro na Europa? Então é claro que o juiz vai avaliar se a pessoa tem condição ou não, se tem má fé ou não, e tem que ter um juiz para pedir habilitação. Não é assim do nada. Agora, nenhuma loja como essas aí, por exemplo, lojas varejistas, elas vão gastar dinheiro com justiça por uma dívida que não vai nem compensar. Às vezes o cara deve 50 reais na Casa Bahia, só o custo do judiciário vai dar 10 vezes mais que isso. Mas aquele pobrezinho, ele não tem consciência de classe, ele acha que ele é rico. Aposentadoria. Bolsonaro fez a reforma da presidência que aumentou, né, o tempo mínimo, tanto de trabalho quanto de idade, para o pobre aposentar, para todo mundo se aposentar. Sendo que até é injusto, né, que aquelas pessoas colaboraram com o INSS. E mesmo assim tem pobre apoiando. Ai, que legal, eu ia me aposentar antigamente com 60 anos, agora só com 73. Veja o vídeo do Ciro Gomes, onde ele faz os cálculos, que é o mínimo que a maioria vai conseguir aposentar com 73 anos. E tem pobre comemorando. Que bom, quando vejo a hora de chegar aos 73 anos para me aposentar. Mito! Antes eu ia me aposentar com 60, agora com 73. Mito, mito! Vocês estão entendendo, pessoal? É um pobre que joga contra si mesmo. Isso me lembra até aquele vídeo do Porta dos Fundos, escravizados. Não sei se vocês já viram, né? Que eles fazem um português chegando na África. Aí chega lá os africanos e quer se oferecer para ser escravo dele. Leva a gente para ser escravo. Eu tenho até um gingado muito bom, sei jogar capoeira, gosto de levar umas chibatadas.
Esses são esses pobres de direita que não têm consciência de classe. Então, só para finalizar o vídeo, pessoal, tenham consciência de classe. Se você é pobre, defenda os interesses do pobre. Porque tem muita gente aí que está sendo enganada por narrativa, está sendo iludida, e está defendendo interesses do patrão, de banqueiros, de grandes bancos, de grandes bilionários, de grandes acionistas. E enquanto isso, a pessoa às vezes não tem condição nem de fazer nada que ela pretenda fazer. Um puxadinho na casa, um carro novo, mas está aí defendendo o milionário. Não sejam assim, tá, pessoal? Tenham sempre consciência de classe. Gostou do vídeo? Dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá? Quem é inscrito ou pretende se inscrever no canal, ativa o bendito sininho, tá? Para ser notificado quando eu fizer um vídeo novo. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.